vamos falar com Deus. Pai amado que estás nos céus, Tu que criaste os céus, a terra, o mar e tudo o que neles há. Adoração, Senhor, louvores e graça te damos, pois sabemos que só a Ti devemos render todo o nosso agradecimento. Pai, o Teu amor não tem limite, e sabedores disso, pedimos que com todo o amor derrames sobre a Tua igreja o Espírito Santo de Deus, para que nesse momento que estamos falando contigo, logo após, quando a Tua palavra for aberta, Tu possas falar conosco ao nosso coração. Ensina-nos, Senhor, a dirigir a nossa vida, a dirigir a nossa família, para que possamos ser mais que vencedores nesse mundo. Dai-nos, Senhor, a Tua paz. Fica conosco, perdoa os nossos pecados. Te agradecemos por tudo e pedimos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Amém. Todos receberam um papelzinho na entrada com o número? Todos receberam? Então agora eu vou chamar o pastor, que ele tem uma surpresa para todos. O meu está aqui guardado. Boa noite a todos. Que alegria estarmos juntos na casa do Senhor para mais esse dia de palestra, esse dia de estudo da palavra de Deus e de aprendizado, para que nossas famílias possam ser fortalecidas no Senhor. Amém? Muito bem. Você que chegou aí até o início do momento de louvor, teve a oportunidade de receber um número. E esse número vai dar a você a oportunidade de receber um brinde, caso você seja sorteado aqui. E queremos de antemão já convidá-lo para amanhã, você se dirigir para cá por volta de umas 15 para as 8, para que você possa chegar a tempo, escolher o seu lugar, se assentar direitinho e também receber o seu número para poder participar do sorteio. Muito bem, vamos lá. Então, vamos lá, rapazes, vamos ver quem vai ser o primeiro sorteado. Número 40. Quem está com o número 40, por gentileza? Irmão Antônio. Nós temos revistas, nós temos livros, nós temos CD, e o irmão Antônio, por ser o primeiro, vem aqui, meu querido. Terá a oportunidade de escolher aqui qual brinde o senhor quer levar para casa, meu querido. Muito bem, excelente escolha. Vamos para o próximo? 43. Número 43. Giba. O meu irmão gêmeo. Vem para cá, Giba. É o mesmo nome, a mesma cor dos olhos. Só muda pouca coisa. Tá aí, Giba, fica à vontade, escolhe. Pode escolher. Maravilha, o Giba vai levar para casa um livro. O Resgate da Verdade. Muito bem, 2 revistas agora. Vamos ver quem leva. Número 13. Número 13. Gabriela Messias. Isso não foi marmelada, viu? Bonita essa garota, hein? Eu queria ter uma filha assim. Muito bem. Último brinde da noite, número 15. Número 15. Ali, muito bem. Vai poder levar para casa aqui uma revista especial com o título Quebrando o Silêncio. Que Deus te abençoe, meu querido. Muito bem. Então amanhã você quer ser sorteado? Chegue um pouquinho mais cedo e você terá a oportunidade de concorrer a outros brindes que serão entregues amanhã. Eles existem há aproximadamente 1 ano e meio. Eles, na verdade, são da cidade de uma forma especial, atuam tanto no distrito de Rio Grande como no distrito do Cassino. É formado pelo vocalista Robert, pelo percussionista Luiz Jardim, mais conhecido como Lulu, pelo guitarrista, violonista Gabriel Wise e pelo tecladista Marcel Wise, e eles formam o grupo Manaim, e com eles o louvor agora. Meu boa noite a todos.
Graça e paz do Senhor estejam com todos vocês. Que possamos meditar nas mensagens dessas músicas. Abre meus olhos, ó Cristo, abre meus olhos, Senhor, eu quero ver, eu quero ver. Abre meus olhos, ó Cristo, abre meus olhos, Senhor, eu quero ver, sim, Senhor, eu quero ver. Exaltado seja o Senhor, brilhando em nós a luz da sua glória, derramando o seu poder. Quando cantamos Santo, Santo, exaltado seja o Senhor, brilhando em nós a luz da sua glória e derramando o seu poder. Quando cantamos Santo, Santo. Abre meus olhos, ó Cristo, abre meus olhos, Senhor, eu quero ver, eu quero ver. Abre meus olhos, ó Cristo, abre meus olhos, Senhor, eu quero ver. Sim, Jesus, eu quero ver. Exaltado seja o Senhor, brilhando em nós a luz da sua glória, derramando o seu poder. Quando cantamos Santo, Santo, exaltado seja o Senhor, brilhando em nós a luz da sua glória e derramando o seu poder. Quando cantamos Santo, 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 eu quero ver, eu quero ver. Santo, 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 eu quero ver. Sim, quero ver. Exaltado seja o Senhor, brilhando em nós a luz da sua glória e derramando o seu poder. Quando cantamos Santo, Santo, exaltado seja o Senhor, brilhando em nós a luz da sua glória e derramando o seu poder. Quando cantamos Santo, Santo. Amém.
posso crer que em minha vida o milagre vai acontecer. Posso ver as promessas sendo liberadas sobre mim, sendo liberadas sobre mim. Posso crer que em minha vida o milagre vai acontecer. Posso ver as promessas sendo liberadas sobre mim, sendo liberadas sobre mim. Hoje o meu milagre vai chegar. Eu vou crer, não vou duvidar. O preço que foi pago ali na cruz me dá vitória nessa hora. Tua morte, tua cruz, teu sangue derramado no Calvário, está selado, foi consumado. Eu vivo hoje livre do pecado. Vivo as promessas dos milagres. Tua morte, tua cruz, teu sangue derramado no Calvário, está selado, foi consumado. Eu vivo hoje livre do pecado. Vivo as promessas dos milagres. Hoje o meu milagre vai chegar. Eu vou crer, não vou duvidar. O preço que foi pago ali na cruz me dá vitória nessa hora. Hoje o meu milagre vai chegar. Eu vou crer, não vou duvidar. O preço que foi pago ali na cruz me dá vitória. Nessa hora me dá vitória. Nessa hora.
hoje o teu milagre vai chegar. É só você crer e não duvidar. O preço que foi pago ali na cruz te dá vitória. Nessa hora te dá vitória. Nessa hora te dá vitória. Amém. Queremos agradecer ao Grupo Manaim por essas duas belas canções e dizer que amanhã, terça-feira, estará conosco o pastor Cláudio Rocha, do distrito de São José do Norte. E o pastor Cláudio virá falar sobre adolescência. Como lidar com essa questão, como as famílias podem conduzir todas as coisas de forma a serem bens, seguirem bens e sobreviverem a esta fase que é tão difícil, que é tão complicada. Pastor Cláudio, ele tem uma vasta experiência na área. Antes de se tornar pastor, foi professor por muitos anos lá em São Paulo. E depois de se tornar pastor, por 2 anos trabalhou com os adolescentes do IACS. Então ele tem uma vasta experiência e amanhã estará conosco. Mas quem está conosco hoje é o seu xará, Cláudio dos Santos Moraes, o esposo da Beth e pai do André. O Cláudio, ele é nascido aqui em Rio Grande, ele é advogado e por 23 anos ele atua nessa área. E hoje o Cláudio vai falar para nós acerca de casamento, divórcio, como evitar essa situação, o que a Bíblia fala sobre o assunto e como nós, como famílias do Senhor, podemos estar preparadas quanto a essa questão. Hoje o Cláudio é ancião da igreja do Cassino, mas ele disse que de coração ele está lá, mas o coração dele está aqui. E a gente agradece o Cláudio por essa oportunidade, queremos convidá-lo e dizer a você, Cláudio, que para nós é motivo de grande alegria tê-lo nessa semana da família. E lembrando que todos os palestrantes que passam por esse palco ou por esse púlpito também passam pelo Cassino. Então essa semana também o Cláudio estará falando aos nossos irmãos lá do Cassino. Que Deus o use e que Deus o abençoe agora. Boa noite. Estava comentando ali com o pastor que, independente das pessoas ou da estrutura física desta igreja, que por sinal está lindíssima, eu sempre me sinto em casa, né? Podem colocar essa igreja abaixo e fazê-la toda de novo, eu vou continuar me sentindo muito bem aqui. Aqui foi a minha casa por 18 anos, muita história construí aqui com os irmãos, muito trabalho, muitas conquistas. Então, quando eu venho para cá, eu me sinto em casa, me sinto feliz, principalmente ao ver rostos antigos que formaram parceria comigo durante muitos anos trabalhando nessa igreja. Mas, irmãos, fico contente de estar aqui de novo para repartir alguma experiência acerca deste assunto que é complicado. Especificamente, quando eu tratar da questão divórcio, e aqui eu quero ser bastante prático, pastor, porque é preciso que todos compreendam o calor da questão. Para depois, então, nós fazemos um fechamento mais espiritual e um apelo espiritual para que todos possam compreender a problemática e também a solução, né? Não adianta só trazer o problema para vocês. Mas a questão do divórcio, e por que a gente vai falar sobre divórcio ou falar de conflitos familiares? Porque, infelizmente, isso já é uma realidade dentro da nossa igreja. E não é de agora. E fico feliz porque hoje aqui tem uma galerinha boa aqui que não é só para adulto, não. É para quem ainda quer entrar nesse barco. E daqui a pouco, esses jovens, esses adolescentes já estão pensando num compromisso mais sério
E realmente é um compromisso muito sério. E quando nós entramos nesse barco, nós temos que ter a consciência que não tem plano B, não tem outra alternativa. É casamento para toda a vida, até a morte, ou que Cristo volte antes disso. Mas nós temos que ter bem consciência, uma grande consciência, quando nós ingressamos num relacionamento que vai determinar, em grande parte, a nossa saúde emocional, a nossa felicidade. Ao longo de 23 anos, eu atuo nessa área, junto em outras áreas também, mas a vara de família sempre foi uma coisa que eu trabalhei, e sempre trabalhei contrariado, porque não gosto. Não gosto porque o que eu vejo ali, de certa forma, me deprime. Interessante que antes mesmo de eu conseguir a minha carteira de advogado, o primeiro caso que pintou lá no escritório foi justamente uma separação judicial. Eu não podia nem advogar ainda. Quem assinaria a petição e faria audiência para mim seria o meu colega. E é interessante que eu era novo também na fé, estava no meu primeiro ano de batismo, e fiquei lá comigo, será que eu vou ter que recusar o meu primeiro caso? Porque eu tinha e tenho a forte convicção de que o que Deus juntou, que Deus uniu, o homem não deve separar. Existem aquelas exceções bíblicas. E você, naquela ânsia de não pecar contra Deus, tem que buscar algum tipo de habilidade que você ainda não tem. Porque está começando agora o trabalho, né? Para saber se ali existe alguma das exceções da qual você pode pegar o serviço e tentar fazer o melhor por aquele casal, por aquelas pessoas. Um divórcio, ele afeta tudo que você pode imaginar no aspecto pessoal, no aspecto emocional, no aspecto familiar, porque aí você inclui os filhos, se houverem, no aspecto patrimonial e, por que não dizer, o que vai ser dessas pessoas no futuro. Porque não pensem vocês que uma separação, um divórcio, é uma coisa simples de se superar. Não é. Porque os clientes que muitas vezes entram no meu escritório, infelizmente, retornam. E quando não retornam eles, retornam os filhos. O que é muito pior. As sequelas, alguns conseguem administrar um pouco mais, um pouco melhor. Ou seja, disfarçam um pouco mais. Mas, na verdade, são sequelas que eles carregam para o resto da vida dele. Eles entram num novo relacionamento e levam aquilo para dentro do novo relacionamento. Então não é fácil. E eu queria que vocês compreendessem aqui hoje, por isso que eu estou falando agora numa forma de palestra, para depois nós chegarmos a um ponto mais espiritual, é que é preciso compreender tudo que vai por trás de uma decisão que é, ao mesmo tempo, dramática e, às vezes, catastrófica para as pessoas. Vamos começar pelo lado emocional. Talvez seja a maior perda que o casal sofre junto com toda a família. E quando eu chamo família aqui, eu não digo apenas casal e filhos, porque sofrem os pais, né, vamos colocar o sogro, a sogra, os tios, os familiares mais próximos e até mesmo os amigos. E quando este casal é da igreja, não pensem vocês que a própria comunidade não sofre junto, porque isso acaba afetando a todos. Mas no sentido emocional, estas sequelas fazem com que as pessoas coloquem para fora talvez os sentimentos mais ruins que existem dentro delas. O ódio, o rancor, a mágoa, muitas vezes insuperável. Eu vejo mágoas de casais de 20 e tantos anos que têm ódio do seu ex-parceiro, ex-cônjuge. Então, esses sentimentos negativos, eles não são superados facilmente. E muitas vezes é recomendado tratamento psicológico, quando não psiquiátrico,
para que eles possam retornar a uma vida um tanto normal, no que diz respeito ao seu sentimento, que muitas vezes as pessoas não percebem porque esses sentimentos são disfarçados. Mas também há a sequela no que diz respeito aos filhos. Quando eles são pequenos, o que fica é uma saudade do pai ou da mãe que se foi. Mas quando eles conseguem compreender exatamente o que está acontecendo no relacionamento conjugal, e esse relacionamento ele não acaba de uma hora para outra, são brigas que começam, são discussões, são agressões verbais, quando não físicas, né? E muitas vezes os filhos estão assistindo tudo isso. E esse drama que os filhos carregam para o resto da vida. E o pior de tudo isso, irmãos, é que muitas vezes, por uma coisinha chamada pensão alimentícia, os filhos são manipulados e usados pelos pais. Uns para obter a melhor pensão alimentícia, outros para fugir da responsabilidade. E os filhos são jogados de um lado para outro, estragam o relacionamento com os pais, muitas vezes são colocadas coisas na cabeça de uma criança que até podem ser verdade, mas que não deveriam ser ditas para nenhum filho. Então os filhos também pagam um alto preço acerca do rompimento conjugal. Outro aspecto que a família sofre é o patrimonial. Invariavelmente o casal fica mais pobre. Muitas vezes perdem aquilo que a muito custo e durante muitos anos lutaram para adquirir. Perdem mesmo, porque são obrigados às vezes a vender uma casa para dividirem o patrimônio, né? Ou gastar com advogado, com justiça, quando o casal é mais abastado e demanda um trabalho profissional muito mais acurado. Há uma dissolução, se dissolve o patrimônio do casal. E às vezes a duras penas, porque às vezes eles lutam tanto para ter aquela casinha e quando vê, some a casa, some o sonho, some tudo. Há também o aspecto da pensão alimentícia. Às vezes você trabalha em cima de um orçamento familiar. Você vive para aquilo ali. E daqui a pouco coloca uma decisão numa mão de uma pessoa completamente estranha à família, o juiz, para decidirem o futuro deles. E às vezes vem uma pensão da qual você não consegue destruir, né, o que fica fixado. E estraga o orçamento de qualquer família ou de qualquer pretensão de quem vai pagar. E é interessante que... E outra coisa que brigam muito também, relacionado aos filhos, é a questão da guarda, né? Porque quem fica com a guarda dos filhos, o que acontece? Recebe a pensão, né? Se são filhos menores que vão receber pensão, é a mãe que administra ou o pai. E hoje em dia, cuidem-se as mulheres. Já não é tão pacífico assim os filhos ficarem com a mãe. Muitos e muitos pais acabam ficando com a guarda das crianças. Basta mostrar que a saúde emocional das crianças será melhor na companhia paterna e eles ficarão nos cuidados do varão. Então, não tem mais aquela garantia de que a mulher vai ficar sempre com os filhos. E isso é objeto de disputa entre os cônjuges, porque eles querem os filhos. Porque quem ficar com os filhos ganha a pensão. Quem não ficar, paga a pensão. Dizem que é muito mais fácil destruir do que construir. E isso é verdade. Construir um relacionamento saudável, forte, com bases sólidas no relacionamento de amor, de carinho, de interesse pelo próximo, seu parceiro, é uma coisa que se constrói dia após dia, ano após ano, na relação matrimonial. Agora, para destruir, qualquer coisa pode ser motivo para destruir. As famílias são tão importantes no contexto religioso quanto espiritual.
Lares cristãos que vivem de acordo com o plano de Deus, que é da insolubilidade matrimonial, são os agentes mais eficazes que existem para o avanço da própria obra de pregação do Evangelho. Porque quando nós temos famílias fortes, nós também teremos uma igreja forte. Quando existem famílias fortes, também teremos uma sociedade mais saudável. Quando nós temos família forte, nós teremos uma nação mais poderosa. Exagero? Nas antigas civilizações, principalmente a romana, a egípcia e a grega, eles tinham uma forte unidade familiar. E por isso que se transformaram em civilizações que duraram séculos após séculos. Hoje em dia, já não se fala tanto em família, porque se tornou uma coisa tão volúvel, tão fácil de dissolvê-la. E agora, para completar, terminaram com a separação judicial. Não existe mais separação. Você parte direto para o divórcio. E uma vez divorciado, você já está liberado para um novo vínculo matrimonial. Antes não, você primeiro se separava, mas aí você não podia casar novamente. Você tinha que fazer o divórcio, então você tinha, quem sabe, um espaço, um período de tempo, talvez até para reconciliar. Isso já aconteceu comigo, né, de eu fazer a anulação da separação judicial e a reconstituição do lar familiar. Mas depois do divórcio fica tudo mais fácil, porque você está liberado. E liberado você já sai aventurando, caçando. E quando você entra num novo relacionamento, aí fica mais difícil de reconstruir aquilo que já está praticamente desmoronado. A Ciência do Bom Viver, escrito pela senhora White, ela diz que o coração de uma comunidade religiosa é a família. E eu vou me atrever aqui a dizer para vocês que não adianta vir na igreja, não adianta estar nos cultos, se você não tiver um culto familiar. Se você não iniciar o preparo espiritual dentro de casa. Foi realizado um estudo na cidade de Oklahoma, pelo instituto de lá, acerca do que poderia ser feito para se evitar o desmoronamento do seio familiar. E veio pelo menos 6 sugestões. E eu resolvi acrescentar mais 2 aqui no final. Mas a primeira questão é: o que você faz dentro de casa com a sua família? Principalmente nos dias de hoje, modernos, corridos, acelerados, né, onde pai e mãe trabalham e os filhos estudam. E quando não, os pais também estudam, se aperfeiçoando na sua formação acadêmica. Há tempo para eles passarem juntos? Quando o pai e a mãe trabalham, normalmente é difícil se reunirem no almoço. São horários diferenciados, são lugares diferentes. Então, eles não passam mais tempo juntos. É preciso achar tempo para ficarem juntos. Porque quando isso perder a importância para o casal, saibam que vocês já estão a meio caminho do desastre. Passar juntos. Achem tempo para isso. É necessário. Não apenas o casal, mas a família, né? E essa unidade precisa ser mantida tanto no que diz respeito às refeições, à recreação, ao trabalho, e esperamos nós no culto familiar, né? Segunda recomendação: bons modelos de comunicação. O que isso quer dizer? Será que o casal ainda conversa? Será que ainda tem prazer de conversar e trocar notícias quando se reencontram? Será que existe novidade de assunto entre o casal, entre os filhos? Ou simplesmente nos acomodamos e nos conformamos que
chegamos tarde em casa, precisamos comer alguma coisa, tomar um banho, cama, e o filho, se está vendo televisão, deixa ver, coitadinho. Ele estudou o dia inteiro. Mas a família não conversa mais. A família não troca mais ideia. Não toma decisões juntas. Compromisso. A família está comprometida consigo mesma e com os projetos que ela própria cria. Há um compromisso de se alcançar um objetivo. Se como é o caso da minha esposa, que está fazendo mestrado agora, se a família não comprar a ideia de que é importante para a esposa fazer o mestrado, para a sua formação, se a família não cooperar nos momentos difíceis, porque sabemos que nem sempre ela estará em casa, seja nos afazeres domésticos, seja na compreensão de que ela precisa de tempo para estudar, seja na compreensão de que aquilo é temporário, não vai ser para sempre, seja no apoio moral. Se não houver compromisso naquilo que é o objetivo da família, quebra-se. Há também um compromisso da família se manter unida em programas. Há um compromisso de se fazer programas juntos, ou simplesmente o homem gosta de futebol, vai jogar, o filho gosta de estar com a turminha, vai para lá. E a esposa fica em casa esperando os queridos voltarem. É assim que funciona. Elevado grau de orientação religiosa. Onde é que o seu filho está adquirindo conhecimento bíblico? Na igreja? No departamento infantil? Você faz a lição da escola sabatina com seu filho? Claro, não estou falando no caso de um adolescente, de um juvenil que já tem condições de fazê-lo sozinho. Mas você incentiva a leitura bíblica, a fazer um culto juntos, a assistir um vídeo juntos, a contar história para os pequenos. Há mamães que contam história para os filhos quando ainda estão no ventre materno. É isso mesmo. É assim que se faz. Não é à toa que Salomão escreveu Provérbios 22, ensina a criança no caminho que deve andar, né? E o resto, Deus abençoa. 5. Capacidade de enfrentar as crises de forma positiva. As crises devem ser tratadas de forma construtiva. No passado, um dos grandes motivos de separação eram crises financeiras. Como o problema financeiro afetava a vida do casal. Dava muito divórcio por causa disso. Será que existe um compromisso, um pacto para se resolver um problema como este? Ou será que basta o esforço de um único cônjuge para resolver um problema financeiro? Se não houver um pacto do casal e dos filhos, a recuperação financeira fica muito complicada, muito difícil. Então, há uma necessidade de uma união de propósito para que se resolva esse tipo de problema. Ou qualquer outro problema. Porque, às vezes, o que causa discussão no casal é também como educar os filhos. E que problema dá quando o casal, um é cristão e outro não é. Aí fica mais complicado. Quem é cristão tem que se redobrar na paciência para superar não apenas a resistência que recebe dentro da própria casa, mas também de vencer esses obstáculos. Hoje em dia, infelizmente, o principal motivo de divórcio, nem preciso dizer, é o adultério. O adultério muitas vezes se manifesta no seio da família
e se prolonga por um tempo sem que o outro cônjuge saiba. E quando se vai ver, aquilo que a gente imaginava que ainda existia, já está destruído há muito tempo. E isso é um problema, porque nós muitas vezes damos vazão à atuação do inimigo em nossa vida. E ele sabe onde é o nosso fraco. Então o adultério é um problema muito sério. E aqui eu chamo a atenção para os jovens, porque eles casam apaixonadíssimos. Mas o que acontece depois é uma maratona de resistência. Porque em determinado momento entra a rotina, entra as dificuldades naturais da vida, muitas vezes até um certo desgaste emocional do casal, e lá fora tem um monte de asinha batendo para te destruir. E destrói mesmo. Então é muito complicado você brincar com o pecado. Se brincar, vai se queimar, vai se danar. E muitas pessoas não perdoam o ofensor. Porque ainda quando você consegue juntar os cacos e reconstruir o lar, ainda você salva muita coisa. Mas quando o perdão fica difícil de ser administrado dentro da crise, não tem o que faça reconciliar essa família. Finalmente, a sexta recomendação desta pesquisa: admiração. Você admira o seu cônjuge? Você ainda consegue dizer boas coisas para ele ou para ela? Você consegue dizer que ela ainda é linda e que você não está tão gordo assim? Você consegue elogiar os filhos? Por que muitas vezes os filhos preferem ficar na roda de amigos? Porque em casa eles só ouvem reprimendas, reprovações. Às vezes não há um elogio para um filho. E ele não gosta de ser repreendido. Ele vai para a galera, porque lá ninguém vai censurá-lo. Leia com a sua esposa Cantares. Faz bem. Se não fizesse, não estava na Bíblia. Elogie sua mulher. Elogie seu marido. Diga que ele é inteligente e que você é esforçada. Diga tudo que é verdadeiro no seu cônjuge. Porque isso vai fazer uma grande diferença. Principalmente na mulher. Ela gosta. Como ela gosta de ser elogiada. Você pode repetir aquilo 50 vezes, ela vai adorar as 50 vezes. Então elogie bastante sua esposa, porque ela gosta disso. E porque isso acaba também trazendo uma edificação psicológica no matrimônio. A pessoa se sente valorizada, ela se sente massageada, ela se sente bem quando a pessoa mais importante da sua vida consegue reconhecer e demonstrar as suas virtudes. Então é preciso colocar em prática a admiração que você tem pelo seu parceiro, sua parceira, e também pelos filhos. Eu acrescentei aqui mais 2 itens que eu quero reforçar, reforçar demais, principalmente para os nossos jovens. Filhos, o lugar de vocês no culto familiar é junto com os pais. É junto com os pais. Há as exceções de aqueles encontros de final de sexta-feira ou de final de sábado, vamos pegar um violão, vamos tocar uma turminha, mas isso não é todo dia, não é toda sexta-feira. Então é preciso, vocês têm um papel importantíssimo na manutenção do lar, na unidade do lar, o culto familiar. E esse culto precisa ser alegre, festivo, talvez um dos momentos mais importantes da família reunida. Sabe por quê? Eu vou dizer uma para vocês. Eu já fui jovem. E eu também já quis ficar longe dos pais. Tanto é que o pastor Messias achava que eu era santamariense. Eu não sou santamariense, eu sou rio-grandino.
Só que eu saí cedo daqui, depois eu resolvi ficar longe dos pais e voltei para Rio Grande na frente deles. Então isso passa pela cabeça dos jovens. Só que tem uma coisa, esse jovem vai casar e vai ser pai. E vai ser pai. E ele vai ficar aborrecido quando vê o filho longe dele. Porque eles podem ter o tamanho do Rafael aqui. Que vontade que eu tenho de pegar o André e encher de beijo. Não faço isso porque não deixa mais. Né? Mas essa é a vontade de todo pai. Né? Que os filhos estejam ali, que nem um gatinho no colo, onde a gente possa fazer um carinho. Porque filho é filho. Pode ser um barbadão de 30, 40 anos e o pai vai estar tratando ele sempre como um garotão de 15. Porque nós amamos os filhos e os filhos precisam compreender que um dia eles também vão passar por isso. E que eles vão também ter a responsabilidade de trazer os seus filhos para o seio da família e, por consequência, para a eternidade. E, finalmente, o que você está fazendo do seu sábado? Sábado é só para a igreja? Você está trocando a igreja pela sua família? Não façam isso. Tudo tem o seu momento. A igreja tem o seu momento. O trabalho tem o seu momento. O lazer tem o seu momento. Mas o sábado também é da família. Se alguma coisa estiver errado dentro da sua família, escolha o sábado para ser o momento da reconciliação. Porque ali você vai conseguir unir o casal com a divindade. Deus vai descer do céu e vai se entronizar no meio de vocês. É um momento que você tem para reparar as arestas que existem e que precisam ser resolvidas. É um momento que você tem de ficar mais perto de Deus junto com o seu cônjuge. Então, depois que você se fortalecer, volta para a igreja. Faça parte das atividades, porque uma das recomendações é que o casal esteja unido também nas atividades da igreja. Por isso que eu acho que eu estou há uns 15 anos nos juvenis lá com a Beth. Não deixa ela sozinha. Mas é importante que o desafio de um cônjuge nas atividades da igreja também seja o objetivo do outro cônjuge. Porque aí mostra que eles estão também compromissados com Deus e com a igreja. Mas não adianta você querer ajudar a igreja, se entregar para a igreja, se sacrificar pela igreja, se o seu lar está sendo demolido. Então o sábado é um dia especial para você resolver algumas questões no seu relacionamento familiar. Finalmente, eu queria terminar, e se tem a Bíblia aí, abra em Colossenses. Em Colossenses, capítulo 3. Eu falei há pouco que é muito mais fácil destruir do que construir. Mas se nós colocarmos bem em prática esses poucos versos que o apóstolo Paulo colocou aqui na Bíblia, muita coisa fica resolvida. Diz assim, os deveres da família, verso 18, tão simples. Esposas, sede submissas ao próprio marido, como convém no Senhor. Maridos, amai vossa esposa e não a trateis com amargura. Filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Pais, não irriteis os vossos filhos, para que eles não fiquem desanimados. Então vejam que a recomendação não é só para um ou para outro. Aqui é um cruzamento de relações familiares, onde o conselho é para todos. Pais e filhos entre si. É simples quando nós colocamos Deus em nossa vida. Porque quando Deus não faz parte dela, alguém vai querer se intrometer na vida de vocês. E vai destruir. Então, irmãos, não deem azar, chance ao azar. Porque o dia que vocês
tomarem uma decisão de romper a relação matrimonial. E isso, até mesmo dentro da igreja, está começando a ficar fácil. A decisão está começando a ficar fácil de ser tomada. É a pior coisa que vocês podem fazer. Porque isso vai acabar destruindo até o futuro de vocês. Quando a gente pensa, vou sair dessa para uma melhor, é só uma ilusão. Porque, de repente, algum dos cônjuges pode achar que ficou numa boa, mas lá atrás tem uma terra arrasada, pessoas sofrendo, pessoas que muitas vezes não sonharam com isso, não desejaram isso, não queriam isso, e vão pagar sozinhas o preço. Se eu pudesse evitar de trabalhar nessa área, eu nunca mais trabalharia. É porque ali eu também consigo construir algumas coisas. Consigo fazer com que as pessoas enxerguem o que não estão enxergando. Às vezes a gente consegue. Então é isso que me satisfaz. Se 1 a cada 50 casos eu conseguir fazer com que eles voltem atrás, 10. Mas tenho certeza que aqui nós estamos com Deus. Nós temos Deus no nosso coração. E que nós conseguimos enxergar o perigo à nossa volta. Nós possamos pegar esses pequenos conselhos trazidos por esta pesquisa e colocá-la em prática. Vejam bem, eu não usei muito a Bíblia, não. Mas você vai encontrar em cada um desses conselhos um conceito bíblico também. E tirá-los para as suas vidas. E, acima de tudo, ter a convicção e o objetivo maior de que esta família que vocês hoje possuem, ou a que vocês ainda vão formar, que seja para a eternidade. E que com certeza um dia nós estaremos lá no céu ou na nova terra, né? Para gozar das alegrias que o Senhor preparou para cada um de nós. Que Deus os abençoe, que Deus abençoe esta igreja e Deus abençoe esses lares. Amém. Obrigado, irmão Cláudio, que Deus continue abençoando. E para encerrarmos essa noite, convido a todos para que de pé possamos cantar o hino 454. Jesus entre nós morar, seja também teu o nosso lar, ser como a mãe e com papai, vem-nos, Senhor, abençoar. Em afeição e perfeito amor, longe do mal de qualquer temor, nosso viver em tudo aqui, honre tão só o Salvador. Quando amanhã perenal raiar e a redenção se concretizar, nós te rogamos, ó